2 horas para ir ministrar. E eu falava tudo isso que a irmã falou aqui. Que a tempestade, que a chuva, que o vento, que as aflições, que os problemas não impeçam de você se apresentar ao Rei da Glória. Aleluia, Jesus. E é um motivo de alegria. E eu quero agradecer a cada um que aqui está. Em comunhão, aonde a palavra do Senhor diz que Ele determina bênção. E quando nós entendemos, eu sempre tenho falado essa palavra, quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, aleluia, Jesus, nós nos prostramos e o adoramos. E o culto e a adoração ao Senhor, ele é completo. Ele não é pela metade. Ele é voluntário. Nós precisamos se manifestar. Há uma necessidade de se manifestar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que o mundo espera a manifestação dos filhos, aleluia, Jesus, de Deus. E Ele colocou essa força dentro de você hoje. E você se manifestou, está aqui, para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus. E eu quero ler aqui, em 2 Coríntios 9, onde fala sobre a semeadura, que diz assim: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. É algo voluntário. Diz assim, glória a Deus, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Tudo que você for fazer, diz a palavra do Senhor, seja por obras ou seja por palavras, mas que seja com alegria, não por constrangimento, não por força, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dele nos conduz àquilo que é verdade. E nós sabemos que é algo importante semear na casa do Senhor. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas há um ministério, há um teto, há parentes, aleluia, Jesus, onde nós estamos em comunhão, onde necessita de cuidados, para receber aquele povo que entra com alegria, aleluia, para louvar, para adorar, para engrandecer o nome dele, que esse é o nosso único objetivo. Sabendo que outras coisas ele fará infinitamente mais. Aleluia. Infinitamente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, daquilo que não está no teu coração, daquilo que você não imagina, daquilo que você ainda não ouviu falar. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz que Ele dá em abundância. Ele é Deus de abundância. E o que nós semeamos, a semente primeiramente vem da mão dele para nossas mãos. Nós não estamos dando só o que é nosso, é o que ele nos deu. E ele não pede para semear muito, ele pede para semear o que você tem, o que nós temos. Já semeamos, já louvamos, já adoramos. Testemunho lindo da irmã, maravilhoso. Testemunho nos mantém de pé. Aleluia, testemunho nos mantém de pé. Esteja somente com o seu ouvido aberto. O Senhor tem muito mais a fazer aqui, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. O que viemos fazer aqui? O que viemos fazer aqui?
diante deste sol que está brilhando, que era para estar chuva, o que viemos fazer, aqui, semei com alegria, em abundância você colherá. Louvado seja Deus. E vamos nos levantar, orar ao Senhor com uma só voz, orando, abençoando dizimistas, ofertantes, porque é princípio também da palavra do Senhor abençoar a obra, o trabalho das suas mãos. Testemunho nós vamos ouvir do dia de hoje. Credos nisso, diz o Senhor Jesus. Você crê que você vai testemunhar? Louvado seja Deus. Olhe, né? Semeie, a proporção colherás. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, como diz a tua palavra, aquele que semeia lá da sua decantarabachébia, ele colherá em abundância, Senhor Jesus. Eu quero abençoar a cada um que aqui está, aquele que se manifestou hoje pela manhã e aqui se encontra em comunhão, em unidade, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome. Abençoa, Senhor Jesus, o trabalho da mão de cada um. Visita o emprego, visita a família, visita parentes, visita amigos. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E as palmas louvam ao Senhor com alegria. Continue louvando ao Senhor de todo o vosso coração. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode fazer a sua oferta ou também pela chave fixa. Amém?
Nós vamos se aceitar, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Vanderlei. Pastor Eliseu, vem aqui fazer uma oração pela vida do pastor Vanderlei, vai trazer a palavra aos nossos corações dessa manhã. Pastor Vanderlei está sempre conosco. Pastor Eliseu, gratidão, está sempre abrindo as portas da igreja para nós. É uma bênção. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo pastor Vanderlei. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Quer que Deus fale com você? Amém. Olha, é só prestar atenção que Deus falará contigo. Amém, queridos? Preste atenção que Deus falará contigo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu filho querido, que nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esse momento de adoração a Ti. Agora, Deus, aqui estamos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Oh, meu Deus, que a Tua palavra venha surtir efeito em nossas vidas. Usa o Teu Filho, Deus, ministro do Senhor, pastor Vanderlei. Ó Deus, que ele seja agora revestido, Deus, de poder e autoridade, de unção e virtude com o Espírito Santo do Senhor, para falar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que nossas mentes, nossos ouvidos, ó Pai, esteja pronto para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, e sermos ministrados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, irmãs, é uma grande alegria poder estar aqui e também uma grande responsabilidade em poder ministrar a palavra do Senhor ao coração de cada um de aqueles que estão aqui presentes. E tenho certeza que a palavra que será ministrada produzirá frutos na vida de cada um de vós, mas também na vida de cada um daqueles com quem convivem, com quem conviverão. Eu quero agradecer ao irmão Héctor. Onde está o irmão Héctor? Opa, está aí. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer pela confiança e, acima de tudo, quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter me encarregado de trazer a palavra para os irmãos. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias. Eu vou colocar esse copo aqui do lado, porque eu sou meio desastrado. Pode ser que eu... Onde que eu posso ir? Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 15, 58. Primeira Coríntios 15, 58. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Uma palavra que o apóstolo Paulo escreve em um contexto de ceticismo, em um contexto de dúvida da igreja de Corinto em relação à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos de Corinto, influenciados por um pensamento filosófico platônico e também por um pensamento que já começa lá no gnosticismo, de que a ressurreição dos mortos seria um absurdo. E os cristãos de Corinto, eles estão realmente influenciados por esse pensamento, porque a matéria, o corpo, era considerado mal pelos gregos. O que importava era a libertação da alma, do espírito, dessa prisão que os gregos acreditavam se tratar de um corpo mau. E diante dessa realidade de profundo ceticismo, de profunda dúvida, Paulo escreve esta epístola. E me chamou a atenção, porque não foi combinado, o último louvor que foi cantado aqui tratou justamente dessa passagem. Tragada foi a morte pela vitória. E eu quero hoje meditar com os irmãos
em um sermão que tem como título Chamados para Frutificar. Todos nós fomos chamados pelo Senhor, fomos salvos pelo Senhor, mas não fomos tão somente salvos, fomos chamados para frutificar. Cada um foi chamado para frutificar a sua maneira, a maneira que o Senhor deseja através da ação poderosa do Espírito Santo. E eu quero começar esse sermão, na parte introdutória, chamando a atenção para um relato que circula na boca de muitos pregadores estadunidenses. Muitos pregadores dos Estados Unidos contam esse relato. Se é verdade ou não é, eu não sei. Mas é um relato que realmente nos toca profundamente. Eu tenho certeza que vai tocar cada um de vocês. Diz a história que um caminhoneiro foi contratado de maneira urgente por uma empresa para transportar uma mudança até uma cidade distante. E esse caminhoneiro, depois de percorrer 400 quilômetros, resolve abrir o baú do caminhão para saber se a bagagem estava perfeitamente ordenada. Aí ele abriu o baú do caminhão e encontrou uma caixa caída no chão. Curioso, ele abriu essa caixa e se deparou com um cachorro morto. Desesperado, porque o caminhoneiro pensou, não, eu não dirigi direito, talvez fiz algumas curvas com muita pressa, e essa caixa caiu e o animal morreu. Desesperado, ele fala para o ajudante, nós temos que comprar outro cachorro idêntico, com as mesmas características, porque como nós iremos entregar essa mudança sem o cachorro vivo? Eles pararam em uma cidade, um pouco depois, percorreram os pet shops e encontraram um cachorro. Cachorro com as mesmas características. Alegres, voltaram para o caminhão, colocaram o cachorro dentro do baú, com muito cuidado, e seguiram viagem alegres. Ao chegarem na casa da família proprietária da mudança, abriram o baú do caminhão e a primeira coisa que eles fizeram, abriram a gaiola do cachorro. O cachorro estava ali há horas trancado. O cachorro segue em direção à dona da casa e a dona da casa fica espantada. Nossa, ficou espantada a dona da casa. E o ajudante e o motorista do caminhão olharam para a senhora e perguntaram, está alguma coisa errada com o teu cachorro? Aí a dona da casa responde, quando eu deixei o meu cachorro na transportadora, ele estava morto. Esse é o impacto que a ressurreição causou na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Jesus Cristo, ressuscitado pelo Deus Todo-Poderoso, se levantou daquela sepultura fria e escura e seguiu em direção aos apóstolos. E hoje ele segue em nossa direção. Hoje nós sentimos a presença dele. Nós sentimos a presença do Espírito Santo. Jesus disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estaria ali presente. Essa realidade da ressurreição nós não podemos perder. E hoje nós vivemos em um contexto de profunda inconstância por parte das populações espalhadas por todo o mundo. A inconstância em relação aos projetos, a inconstância em relação à busca pela concretização dos projetos. Pessoas que começam e depois de algum tempo desistem. Pessoas que eu conheci já, que passaram por várias faculdades, mas não concluíram nenhuma. É um fenômeno contemporâneo da inconstância, da falta de continuidade dos projetos. E o fenômeno contemporâneo da inconstância também atinge a igreja do Senhor. Quantos trabalhos ministeriais inacabados, quantos ministérios abandonados pelo meio do caminho, devido a N motivos.
Mas o Senhor nos chama para frutificar. Nós precisamos frutificar para Deus, porque o trabalho que prestamos para o Senhor é um trabalho temporal, sim, mas ele penetra na eternidade. O trabalho que prestamos para o Senhor tem um valor eterno. E o apóstolo Paulo, ele salienta, ele descreve aqui algumas atitudes que um cristão deve adotar para ser um cristão frutífero. Ele precisa ser frutífero. Eu chamo a atenção porque estudar teologia é importantíssimo, principalmente para aquele que está à frente de uma igreja. E eu admiro muito a igreja presbiteriana, porque sempre valorizou, desde João Calvino, o estudo teológico. Os reformadores priorizaram o estudo teológico, e ele é fundamental para que a igreja do Senhor receba a instrução embasada biblicamente. É a palavra do Senhor que vai configurar o nosso ser, que vai modelar, vai formar o nosso modo de pensar, o nosso modo de imaginar, de sentir e, sobretudo, de agir. E o apóstolo Paulo tinha plena ciência disso. Doutrina é importante? Sim, fundamental. Mas a doutrina, ela também precisa ser refletida através das ações dos indivíduos, das ações dos cristãos. E Paulo, depois de delongada dissertação argumentativa, de maneira assim estruturada, com uma forma muito lógica, né? Se nós formos estudar a primeira Epístola de Coríntios, capítulo 15, nós percebemos que a argumentação do apóstolo Paulo assim é de uma maneira magistral, mas ele termina fazendo uma aplicação prática, ou seja, a doutrina, ela precisa redundar na prática, na vida cristã. E conforme disse, ele apresenta aqui algumas atitudes que o cristão deve adotar para ter uma vida frutífera. Mas antes de explorar essas atitudes, eu quero começar a partir de dois problemas. Por que tantos cristãos desistem facilmente da caminhada espiritual e da obra do Senhor? Quais são as atitudes que o cristão deve adotar para tornar seu chamado frutífero? Primeiro, o cristão deve estar enraizado na fé. O apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. O cristão é chamado para ter uma firmeza espiritual. E a firmeza espiritual não é alcançada sem a fé. Nós precisamos continuar crendo que Jesus Cristo é, de fato, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Jesus não apenas nos salvou, mas Ele também é o nosso Senhor. E nós somos servos desse Senhor. Precisamos confessar essa verdade, não apenas aqui no culto, não apenas na igreja, mas também em todos os lugares em que estamos, em todos os lugares em que estaremos. Essa verdade precisa ser comunicada, não apenas de maneira verbal, mas também através do nosso bom testemunho. Porque o escravo bom é o escravo que obedece o seu senhor, é o escravo que obedece o seu dono. E nós temos um dono, e ele se chama Jesus. Precisamos não apenas modelar o nosso interior com base nas verdades que Jesus ensinou e pregou, mas também precisamos externalizar essas verdades através dos nossos bons comportamentos, porque agindo assim, as pessoas enxergarão a presença de Jesus em nós. Quando os judeus se depararam com os discípulos de Jesus, eles disseram: eles falam como Jesus, eles se comunicam como Jesus. Então,
ao perceberem que nós nos comunicamos como Jesus, que nós agimos como Jesus, isso apontará para quem? Para Jesus. É um meio evangelístico. E eu chamo a atenção para um monge chamado Francisco de Assis, que ele falava que nós devemos sim pregar os 4 evangelhos, mas precisamos viver o 5º evangelho. E o 5º evangelho é o nosso bom testemunho. O nosso bom testemunho é o 5º evangelho. Precisamos falar de Jesus, sim, mas também precisamos viver Jesus.